Olá, meu nome é Maria Eugênia e vou ser professora de vocês nesse módulo 6, sobre monitoramento pela equipe das ações de saúde. Esse módulo está dividido em duas aulas. A primeira aula é sobre indicadores de saúde e a segunda aula é sobre como aplicar esses indicadores de saúde nas atividades diárias na unidade de saúde. Essa aula tem dois objetivos. O primeiro é compreender o que são os indicadores de saúde e o segundo é compreender como são utilizados esses indicadores de saúde, tanto na avaliação como no planejamento das ações de saúde pelas equipes de atenção primária. Quando queremos avaliar o estado de saúde de um grupo de pessoas, de uma população, de uma área distrita, por exemplo, a gente utiliza informações como a taxa de mortalidade, a expectativa de vida, o número de gestantes adolescentes daquela região, o número de pacientes com tuberculose que fazem ou não tratamento, qual é a cobertura vacinal das crianças de 0 a 5 anos, se existe a prevalência da dengue, se ela vem aumentando ou não naquele grupo populacional ou naquela cidade. Esse grupo de informações, essas características dessa população, compõem dados que, ao serem combinados por diferentes fórmulas, são apresentadas em forma de indicadores de saúde. Então, os indicadores de saúde são a caracterização de uma população através de dados epidemiológicos coletados dentro dessa população. Os indicadores de saúde são medidas que servem para analisar a situação atual de saúde, fazer comparações, avaliar mudanças ao longo do tempo e avaliar a execução das ações de saúde. Eles são medidas que sintetizam dados que contêm informações relevantes sobre determinadas características ou dimensões do estado de saúde de uma população ou de uma cidade, bem como do desempenho do serviço de saúde. Vistos em conjunto, eles devem refletir a situação sanitária de uma população e servem para fazer vigilância das condições de saúde. É importante reforçar que esses indicadores devem ser utilizados no trabalho das equipes de saúde, porque eles indicam, eles apontam, eles mostram as prioridades que essa equipe, não só essa equipe, mas também, por exemplo, a Secretaria de Saúde de uma cidade, deve determinar as suas prioridades. Se eu tiver indicadores que apontam para que eu deva trabalhar mais com populações de crianças, eu devo utilizar planejamento de ações que abordem essa população. Então, na questão da diabetes, a gente vai utilizar indicadores que vão caracterizar a diabetes e que vão mostrar como as ações estão ocorrendo. Os indicadores de saúde podem ser classificados de diferentes formas. A gente pode utilizar pelo tipo de indicador, se ele é um indicador demográfico, se ele é um indicador socioeconômico, se ele é um indicador nutricional, se ele é um indicador ambiental. Ele é classificado pelo tipo, ou seja, pela característica da informação que ele está me dando. Os indicadores mais utilizados na saúde pública do Brasil são os demográficos, os socioeconômicos, aqueles que indicam as questões de mortalidade, os que falam sobre morbidade, ou seja, as doenças e os fatores de risco, e aqueles que falam sobre os recursos, tanto os financeiros quanto de qualidade. E também sobre a questão da cobertura, tanto, por exemplo, na área, por exemplo, da vacinação, a gente utiliza a cobertura vacinal. Os indicadores epidemiológicos são expressos, ou seja, são escritos de duas formas, os números absolutos e os números relativos. Números absolutos são os números integrais, que vão caracterizar as populações pequenas e são muito utilizados pelas equipes de saúde. Os números relativos são utilizados para populações maiores, normalmente, e em situações específicas. Eles são usados, como o próprio nome diz, para relativizar uma população em relação a outra população. E agora a gente vai ver alguns exemplos específicos de cada um deles nos próximos slides. Em relação aos números absolutos, então, a gente tem que eles são utilizados mais em populações pequenas ou em eventos raros e também para gerenciar os serviços de saúde. Bons exemplos disso são o número de casos novos de diabetes diagnosticados no Brasil em 2013. Eu posso trazer isso para dentro de uma unidade de saúde, o número de casos novos de diabetes diagnosticado na minha unidade no ano de 2013. O número de internações hospitalares por diabetes, por exemplo, pode ser na minha unidade, pode ser no Brasil, pode ser no estado do Rio Grande do Sul ou no estado em que eu estiver atuando.
Uma outra forma que eu também posso utilizar para gerenciar um serviço é, por exemplo, o número de visitas domiciliares realizadas a pacientes acamados no mês de maio de 2013 na minha unidade por cada um dos agentes comunitários. Isso é uma forma de comparar e se eu fizer isso mês a mês, eu tenho uma comparação de crescimento ou de redução dessas visitas e em cima disso a gente pode fazer ajustes e entender e buscar as razões que ocorreu um aumento ou uma redução dessas visitas domiciliares. Isso ajuda no gerenciamento das ações de saúde e dos serviços, especificamente nesse caso de uma unidade de saúde e no seu planejamento de trabalho. Os números relativos eles podem ser expressos de 4 formas: a razão simples, a proporção, a taxa e o índice. A razão simples, o numerador e o denominador não têm a mesma natureza, mas existe uma relação lógica entre ambos. Vamos ver no próximo slide um exemplo disso para entender um pouquinho melhor a razão simples. Como a gente pode ver aqui, a razão simples, o indicador de produtividade, visitas domiciliares realizadas no mês, dividido pelo número de agentes comunitários efetivos naquele mês. Eu estou dizendo um indicador de produtividade. Qual é a produtividade dos agentes comunitários em relação às visitas domiciliares? Existe uma relação entre as visitas realizadas por esses agentes e o número de agentes, mas eles não são da mesma natureza. Indicador epidemiológico, caso de diabetes em homens, caso de diabetes em mulheres. Eu fazendo uma razão entre sexo, homens em cima, mulheres embaixo, sobre diabetes. Tem uma relação, embora não seja o mesmo número. A gente pode ver abaixo nesse quadro a questão da razão de sexo por 1000 entre as regiões brasileiras. E a gente vê entre o ano de 2000 e em relação ao ano de 1991, que houve uma mudança em algumas regiões em relação à distribuição, em relação à razão de sexo. Se a gente olhar, por exemplo, no Centro-Oeste, ocorreu uma redução da razão entre o sexo masculino e feminino. Aí embaixo tem a forma que é utilizada, o número de residentes do sexo masculino dividido pelo número de residentes do sexo feminino multiplicado por 100. Então, em relação ao ano de 1991 para o ano de 2000, ocorreu uma redução no Centro-Oeste dessa razão. Se a gente olhar já na região Nordeste, ocorreu um aumento. Tá? Então, isso é para mostrar que existe uma relação entre os dois, mas eles não são da mesma natureza, mas existe uma relação lógica entre os dois. Já em relação ao número relativo expresso por uma proporção, os dados do numerador estão sempre incluídos dentro do denominador. Vamos ver o exemplo no próximo slide. Aqui na proporção a gente pode ver bem direitinho ali em cima uma torta em formato de torta, né? A população total, né, de homens do lado esquerdo e total de mulheres do lado direito. Se a gente dividir todas as mulheres, essa meia torta, por faixas etárias, que é a segunda divisão ali, a gente vai ter uma proporção das faixas etárias entre as mulheres. Se a gente pegar a fatia do meio, a gente vai ter uma população que é a população em risco. Então, quando eu quero, por exemplo, ver o indicador operacional de qualidade, gestantes submetidas ao teste de sobrecarga de glicose no ano, eu vou dividir pelo número estimado de gestantes no ano. Eu não sei exatamente o número de gestantes, mas eu vou ter uma estimativa desse número de gestantes. Mas esse número de gestantes vão estar contidas. As que fizeram os testes vão estar em cima, mas elas também vão estar embaixo. E embaixo também, além das que fizeram o teste, vão estar as que não fizeram o teste. Tá? Então, essa proporção sempre vai dar um número menor do que 1. Então, a gente vai sempre expressar, multiplicando por 100, vai ser sempre uma percentual que a gente vai estar sendo apresentado. Tá? Então, o indicador epidemiológico, por exemplo, de óbitos por causa de cetoacidose diabética, que é uma complicação do diabetes, né? Dividido pelo total de óbitos em pacientes com diabetes. Aí eu vou ter qual é a percentagem dos óbitos de diabetes que ocorrem pela cetoacidose diabética. Tá? Então, esse é um indicador epidemiológico em relação ao tipo, né, ou a causa mortes desses pacientes diabéticos. O número relativo expresso por uma taxa, a relação entre o
o número de vezes em que se observou um evento indesejado e a população que teoricamente esteja sujeita a sofrer este evento. Vamos ver os exemplos no próximo slide que a gente pode explicar um pouquinho melhor isso. No caso da taxa de mortalidade, é o risco de um indivíduo na população morrer daquela situação. Então, por exemplo, a taxa de mortalidade geral é o número total de óbitos num período multiplicado por 100 mil, porque é uma definição que existe de que a taxa de mortalidade vai ser expressa por 100 mil. Dividido por quem? Pela população total naquela área, no período indicado que eu estou expressando os óbitos. A taxa de mortalidade específica por uma causa vai ser, como no caso da cetoacidose, por exemplo, ou em qualquer outra causa que a gente escolher, vai ser o número de óbitos por determinada causa ou grupo de causas. Então, sei lá, eu quero acidentes domésticos num período multiplicado por 100 mil, dividido pela população total na mesma área naquele período. Tá? Então, a taxa, ela vai me dar uma qualidade de risco. Então, é o número de vezes em que se observou esse evento indesejado naquela população que, teoricamente, está sujeita a sofrer aquilo ali. Né? Então, eu tenho que ter cuidado com isso, que, por exemplo, se eu pegar um indicador, por exemplo, de câncer de útero, eu não posso usar a população total no denominador. Eu tenho que usar a população total de mulheres. Porque se eu usar a população total, homens não têm útero. Então, eu não posso utilizar porque eles não são uma população em risco. Tá? Então, esse é um cuidado que tem que ter quando a gente pensa em utilizar um indicador de taxa. Tá? É aqui que a gente vai utilizar como denominador. O número relativo como índice, né? O denominador não representa exatamente a população exposta ao risco do evento descrito no numerador. Então, no caso do índice, não tem que ter aquela preocupação que eu falei para vocês antes em relação às mulheres, né? Em relação à questão do câncer de útero. No caso do índice, é calculado pela relação entre duas entidades de distinta natureza. Então, por exemplo, um que é bem comumente utilizado é o índice de massa corpórea, o IMC, em que eu divido o peso pela altura ao quadrado. Isso me dá um índice. Esse índice de massa corpórea, existe uma tabela que vai me dizer que determinado valor igual ou maior que aquele valor vai estar normal, e igual ou maior ou menor que aquele valor vai estar menor, né, com peso abaixo do peso, ou acima do peso, obeso, né, sobrepeso, obeso, obesidade mórbida. Ou seja, eu vou categorizar o indivíduo de acordo com o valor que vai dar esse índice. Tá? Então, eu tenho que usar uma categoria. Então, a classificação do estado nutricional baseado no IMC, ele já é pré-determinado por estudos realizados. Normalmente, os índices são utilizados para situações em que eu já fiz estudos prévios e eu apresento, então, essa classificação junto com a forma para fazer o cálculo desse índice. Então, revisando os indicadores do número relativo, eu tenho a razão simples em que o numerador e o denominador não têm a mesma natureza, mas existe uma relação lógica entre os dois valores que a gente está utilizando. A proporção, normalmente expressa por percentual, eu tenho os dados do numerador, estão sempre incluídos dentro do denominador. A taxa existe uma relação entre o número de vezes em que se observou um evento indesejado, ou o evento que eu estou querendo avaliar, e a população que teoricamente esteja sujeita a sofrer esse evento. E no índice, o denominador não representa exatamente a população exposta ao risco do evento descrito no numerador. Critérios que devemos considerar na seleção dos indicadores são vários, né? Ou seja, preferencialmente o indicador deve apresentar alta sensibilidade e alta especificidade. O que quer dizer isso, né? A gente procura utilizar alguns critérios já pré-definidos e aqui estão expostos a maioria deles. A validade que esse indicador tem, ou seja, a capacidade que a gente tem de medir o que a gente realmente pretende medir. Ou seja, eu consigo medir o que eu estou me propondo, eu quero medir a glicose, eu consigo medir a glicose, então esse é um indicador que vai ser bom, eu vou
utilizar esse como uma característica importante na hora de selecionar ele. A confiabilidade, ou seja, eu consigo reproduzir os mesmos resultados quando eu reutilizo esse indicador, ou qualquer pessoa consegue reproduzir os resultados quando ele for reutilizado. Então isso é importante no indicador, é a confiabilidade. A mesurabilidade, ou seja, os dados estão disponíveis e acessíveis para serem utilizados na hora de utilizar esse indicador para ser calculado, porque não adianta eu ter um bom indicador se eu não tenho os dados para poder fazer o cálculo dele. A relevância, ou seja, eu consigo que esse indicador expresse a magnitude, o tamanho do problema que eu estou querendo medir. Ele é um indicador que mostra, por exemplo, custo-efetividade, está associado à resposta de custo-efetividade do meu problema. Ele é um indicador que eu consigo, tem uma simplicidade de cálculo, eu consigo ter esses dados atualizados e uma oportunidade de utilizar e atualizar esses dados facilmente. É um indicador que eu tenho uma simplicidade de interpretação. Se esses são características que ocorrem nesse indicador, então esse provavelmente vai ser um indicador que a gente deve estar escolhendo para ser utilizado. Normalmente nos protocolos, nos planos, eles já devem trazer os indicadores que devem ser utilizados para o acompanhamento e avaliação dos processos de trabalho. Então, normalmente, quando a gente propõe uma ação, sempre que a gente pensar nessa ação, a gente já deve estar pensando em qual é o indicador de saúde, como é que eu devo calcular esse indicador de saúde, da onde eu vou tirar esses dados, essas informações para calcular esse indicador de saúde, para que eu possa então realmente trazer as informações confiáveis e trazer informações que sejam facilmente atualizáveis, para que eu possa acompanhar esse processo de trabalho e avaliar ao longo da aplicação desse plano de ação, desse plano de trabalho. Os objetivos, então, revisando os objetivos dessa aula, que foi compreender o que são os indicadores de saúde e compreender como são utilizados os indicadores de saúde e, consequentemente, as ações que a gente pode estar fazendo para utilizar ele. A gente vai ver de forma mais específica em relação ao diabetes na próxima aula, que é realmente sobre a aplicação desses indicadores no monitoramento das ações relacionadas aos planos que vocês devem estar pensando em desenvolver no autocuidado. No próximo slide a gente colocou algumas referências relacionadas a essa aula, que vocês podem buscar mais informações, caso tenha alguma dúvida ainda em relação a indicadores de saúde.